quero ver você, só quero. Você que vem neste lugar para ver Ele, declara: só quero ver você. Aleluias, 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 glórias a Deus. Ele já se faz presente essa noite, para não perder essa unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Eu gostaria que agora vocês aplaudissem ao nosso bispo Lucas, que vai trazer uma palavra poderosa para nós, vai ser bênção para as nossas vidas. E como que a igreja recebe? Aleluia! Glória a Deus! Queria que você levantasse suas mãos, fechasse seus olhos. Nós estamos em um ambiente de atmosfera espiritual. E todas as vezes que é preparado um ambiente espiritual, Jesus, Ele desce nesse ambiente, Ele se manifesta, Ele se revela. O Espírito Santo, Ele é ativado, aleluia, porque na verdade Ele já habita em você. O ambiente espiritual não é para descer o Espírito Santo, não é para manifestação do Espírito Santo, porque Ele já habita em você. Jesus disse, a maior promessa que Ele nos fez foi: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo e Ele estará convosco e habitará em vós. Aleluia! Você é casa de Deus, você é morada do Espírito Santo. Então eu quero dar alguns minutos para você liberar a palavra de gratidão ao Senhor. Aleluia! Para você estar na presença do Senhor. Não tem lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. Você está no lugar, aleluia, de ampliação, aleluia, você está no lugar de ativação, de chamado, de ativação, aleluia, do teu potencial, do teu ministério. Então erga as tuas mãos e comece a liberar glória, aleluia. Graças te damos, Senhor, te damos graça, aleluia, porque o Senhor preparou esse banquete, o Senhor preparou essa mesa. Pai, não é nada sobre nós, é tudo sobre você, é tudo sobre a tua manifestação. Nós só viemos aqui porque ouvimos falar que o Senhor estaria aqui, porque se o Senhor, aleluia, não se manifestar, não terá sentido estarmos aqui, Senhor. Mas porque o Senhor está na casa, nós não sairemos da mesma forma deste ambiente. Nós queremos declarar que esse ambiente está, Senhor, aleluia, santificado e preparado para a tua manifestação. Todo ladrão de palavra, todo espírito contrário ao teu espírito, Senhor, seja amarrado de pés e mãos e lançado no lugar que o Senhor tem determinado. Nós declaramos, Senhor, que os céus estejam abertos sobre esta casa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor, toda adoração. Toma o teu assento, fique à vontade. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Já estava com saudade, confesso. Que bom revê-los novamente jubilosos, aleluia, sedentos, famintos pela presença do Senhor. Eu quero externar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Silvio, pastora Damares, pastores dessa casa e os demais pastores e supervisores dessa casa também. A nossa gratidão, amém, ao Senhor pela vida de vocês e por essa igreja tão linda, que tem sido inspiração para nós, tem sido inspiração para muita gente, amém. Muito bom estar aqui com vocês. E aprove o Senhor nos usar nessa noite
para compartilhar algo que o Senhor já tem colocado em nosso coração. O Senhor tem me dado uma palavra por esses dias, e essa palavra tem sido ampliada a cada dia que a gente senta para refletir nela novamente. E eu fui informado que vocês estão no ano da abundância, é isso? É isso mesmo? Aleluia! Eu não sei o que você entende por abundância, mas eu quero dizer que abundância tem a ver com transbordo. Amém? Abundar e transbordar tem o mesmo sentido. Significa o que é isso, bispo? Significa que aquilo que o Espírito Santo está derramando em você não pode ficar parado em você. Não pode parar em você. Entende? Deus, Ele não nos dá nada, queridos. Não nos dá nada para que fique só conosco. Tudo que Deus te dá é para ser compartilhado. Alô? Eu gosto muito da passagem de João 6, onde muitos dão a ela o título da multiplicação dos pães, onde foram alimentados mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas na verdade, Jesus sempre foi intencional no que Ele fez. Sempre foi. Jesus nunca se moveu com o propósito de impressionar multidões. Tudo que Jesus fez, Ele fez sempre intencional, com a intenção de ativar aquilo que Ele fazia nos seus discípulos, na sua equipe. Então tudo que Jesus fazia era para ensinar os seus discípulos. E ali na multiplicação dos pães, que eu não chamaria multiplicação de pães, e vou explicar o porquê. Porque em nenhum momento o texto vai dizer que houve multiplicação dos pães. Jesus ali intencionalmente, Ele queria ensinar algo para a sua equipe, para os seus discípulos. E o que Ele queria ensinar? Exatamente que tudo aquilo que chega na sua mão não pode parar nas suas mãos. Tudo que chega nas tuas mãos tem que ser repartido. Então ali não é multiplicação dos pães, mas é repartição dos pães. Jesus, o pão chegou na mão dele, ele repartia, dava para os discípulos, e os discípulos davam para a multidão, em grupo de 50, em que Jesus organizou em 100, e Jesus repartia para o discípulo, e os discípulos repartiam para a multidão. O que Jesus queria ensinar? Aquilo que eu entrego a vocês não pode parar em vocês, tem que ser repartido, tem que ser compartilhado, porque existe muita gente faminta lá fora, que precisa receber aquilo que vocês têm recebido nessa casa. Amém? Amém? Essa é só uma introdução. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. 2 Samuel, capítulo 16. Segunda Samuel, capítulo 16. O Senhor quer nos comunicar algo essa noite, para que haja uma metanoia. A palavra metanoia significa mudança de mentalidade. Hoje a gente está vivendo um tempo muito complexo. Eu costumo dizer, essa geração de hoje é muito difícil, muito diferente da minha geração. A gente está vivendo um tempo muito difícil porque as pessoas são muito melindres. As pessoas se ofendem por muito pouco. Existe muita gente deixando de seguir Jesus. Não é o que acontece aqui em Sapopemba, mas em outros lugares, deixando de seguir Jesus por muito pouco. Hoje, os pastores, os líderes, para discipular, tem que ficar pisando em ovos no que vai falar, no que vai comunicar, no que vai informar,
Porque qualquer coisa, qualquer palavra se torna ofensiva. É isso saindo do âmbito do reino. E se a gente entrar no âmbito social, familiar, não é diferente. Só que aqui, a diferença daqui para outros ambientes é que aqui dentro a gente consegue camuflar bem. A gente consegue camuflar bem quando nos sentimos ofendidos. Só que em outros ambientes, em especial no ambiente familiar, a gente revida. Então, o que eu quero falar hoje, o que o Senhor quer nos comunicar, Ele quer nos ensinar. Já está pronto o tema aí, mídia? Dá para colocar? Dá para colocar? Não devolva as pedradas. Olhe para quem está do teu lado, diga, não devolva as pedradas. Vamos lá na palavra, vamos. 2 Samuel 16, a partir do versículo 5. 2 Samuel 16, a partir do versículo 5. O texto diz assim: Simei amaldiçoa Davi. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi, enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. Amém. Feche seus olhos, eu queria orar antes de prosseguirmos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra por si só não precisa de intérprete ou de alguém que a comunique, Senhor, porque ela por si só tem o poder de comunicar o que está em teu coração, pois ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, poderosa para adentrar até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Fale conosco não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Nos corrija, nos alinha, Senhor, e nos torne segundo o teu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga aleluia. Diga graças a Deus. Redobre tua atenção. Eu quero ser bastante breve e objetivo naquilo que o Senhor quer comunicar a nós. Esse texto, ele
nos traz um contexto muito interessante. Porque Davi, após o Senhor destituir Saul, talvez você conheça a história, o Senhor escolhe Davi para reinar em Israel. Era cultura e era uma tradição, toda vez que um rei novo assumia um trono, ele costumava, a primeira atitude do rei era exterminar toda a descendência do rei anterior, para que ele não sofresse risco de ter um golpe de estado, ou uma retaliação, ou uma afronta por parte de alguém da família que quisesse reivindicar o trono normalmente. Então era normal exterminar para não deixar resquício do rei anterior. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve uma atitude muito nobre. Em vez de exterminar todos os descendentes de Saul, ele fez um caminho inverso. Ele decidiu honrar os descendentes de Saul. Talvez você já ouviu falar em Mefibosete. Mefibosete, que era um neto de Saul, sobreviveu quando Saul morreu na batalha. E ele tinha 5 aninhos de idade. E na fuga com a ama, ele acabou ficando aleijado dos pés. E levaram ele lá para Lodebar, terra do esquecimento. Ele ficou lá esquecido, perdeu a herança. Quando Davi assume o trono, manda trazer Mefibosete lá de Lodebar. Ele honra, ele faz com que Mefibosete venha morar no palácio em Jerusalém e comia a porção do rei todos os dias. Davi deixou outros descendentes de Saul também sobreviver. Entre esses descendentes está Simei, um descendente de Saul. E depois que Davi recebeu um golpe de estado e o seu trono foi dado pelo seu próprio filho Absalão, e depois que ele reconquista o reino novamente, ele está voltando. E o texto aqui nos informa de quando Davi chega em Baurim, uma das cidades de Israel, um homem do clã da família de Saul chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele proferia maldições e ele atirava pedras e ele atirava terra, não só em Davi, mas em toda a equipe de Davi. E olha que Davi estava cercado, diz o texto, pela sua equipe de elite, pelos seus mais bravos soldados. Mas aquele homem não temeu, aquele homem desafiou todo o exército de Davi, porque ele simplesmente queria se vingar ou reivindicar algum direito que ele achava ter. E Davi inocentemente está na sua marcha de volta para casa. E de repente, quando se vê Davi e toda a sua equipe se tornaram alvo das pedradas de Simei. Eu aprendo aqui nesse texto algumas lições importantes, ou melhor, 4 lições importantes que eu quero compartilhar com vocês sobre como se portar ou como se posicionar diante das pedradas. Nós temos vivido um tempo em que somos alvo de pedradas. Desde que você decidiu servir Jesus, seguir Jesus, se posicionar em Jesus, deixa eu te falar uma coisa: o que não vai faltar vai ser pedradas na sua direção. Não vai faltar pedradas. Alguém que vai encontrar algum motivo, alguma razão para te apedrejar, para te defamar, para falar mal de você, para te julgar. Seja bem-vindo ao time. Isso faz parte do reino. Jesus, ele foi bem expresso em Mateus 5, quando ele diz: quando alguém vos caluniarem, vos defamarem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa do meu nome, se alegrem, porque antes de perseguirem vocês, perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Fique feliz,
Então receber pedradas faz parte. O problema não está nas pedradas. O problema está em como nós estamos nos posicionando diante das pedradas. Como nós estamos nos comportando diante das pedradas. Então, a primeira lição que eu aprendo nesse texto pode colocar número 1. Não transfira para terceiros o que é para você resolver. Existe muita gente terceirizando problemas. Existe muita gente transferindo para o pastor, transferindo para o líder, situações que já era para você estar resolvendo. Existe muita gente que ainda anda na dependência da oração do líder, da oração do pastor, quando você que deveria já estar orando por outras pessoas. Existe muita gente que insiste em gatinhar na fé, quando já era para estar correndo e voando. Então, primeira lição que o Senhor quer nos comunicar não transfira ou não terceirize problemas que vêm sobre você. Escute, olha o que diz o versículo 9. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permita que eu lhe corte a cabeça. Era muito fácil para Davi tirar lá o dedo e falar: fica à vontade, Zeruia, tira essa pedra do meu caminho, por favor. Eu quero seguir a minha marcha tranquila. Por favor, tira esse obstáculo da minha frente, tira essa pedra da minha frente. Ele tinha autoridade para isso. Davi tinha poder para isso, para remover as pedras. Mas quando você caminha com Deus, você não pode andar pela razão ou pela lógica humana, porque nós não podemos andar por vista. Nós fomos chamados para andar por fé. Andar por fé é andar na dependência da ação ou da intervenção dos céus sobre as suas, aleluia, sobre os seus problemas, sobre as suas crises. Não tente resolver aquilo que está no controle do Senhor, para o Senhor resolver. E não se desespere, porque se a solução não está vindo no prazo que você estabeleceu, no tempo que você estabeleceu, porque não é no seu tempo, é no tempo dele. E se ainda não veio a solução, não se desespere, descanse no Senhor, espere nele, porque ele está cuidando de você. Lançando sobre ele, 1 Pedro 5,7, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor está no controle de tudo, você não precisa se desesperar. E o rei então, que era muito dependente do Senhor, diz, mas o rei diz: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Quando o rei diz assim: o que vocês têm a ver com isso, Zeruia? O que vocês têm a ver com isso? O que vocês têm a ver com isso? O problema é meu. O problema é meu. Não pode deixar, que no tempo do Senhor Ele vai me dar a solução. E tem outra coisa. Olha o que Davi diz. Olha o que Davi diz. Foi o Senhor que mandou ele, que disse que me amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Olha a visão do homem de Deus. Ele não vê aquilo como algo pessoal, mas ele vê que mesmo a pedrada não vinha de uma atitude de um cara insano, de um cara inconsequente, como muitas vezes nós interpretamos ou como nós vemos. Enquanto muitos talvez, e até mesmo o Abissai, interpreta que o cara era um insano, e já pensou em resolver o problema com as próprias mãos.
Mas Davi fala, não, ele pensa. Porque quando você tem conexão com os céus, você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E que nada que você está passando, deixa eu te falar uma coisa, é uma autonomia. Deixa eu te falar uma coisa, pega isso aqui, Satanás não tem autonomia de intervir na tua vida. Satanás não tem autonomia de investir, se insurgir contra a tua vida. Não. Sabia que qualquer ação que ele intente contra a tua vida, ele precisa primeiro pegar a autorização do Senhor? Lembra de Jó? Eis que o dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar, veio quem com eles? Satanás. E o Senhor disse, você tem observado meu servo Jó? Homem reto, justo, temente a mim e desvia-se do mal. Qual foi a resposta de Satanás? É claro, o Senhor deu tudo para ele, abençoou ele, ele não tem falta de nada. Tira tudo dele, para ver se não blasfema na tua cara. Deus deu permissão, eu te dou autorização para você dar e tocar em tudo que ele tem. Você só não tem permissão de tirar a vida dele. Não estou te permitindo. Satanás tem limite estabelecido por Deus. Ele não vai além daquilo que Deus autoriza. Deus não te dá uma prova além do que você pode suportar. Mas com a mesma aprovação ele tem um escape. Então Davi entendia que tudo que vinha contra ele, que tudo que ele passava, vinha do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Mesmo que existe algo que está te machucando, te ferindo, entenda, vem do Senhor. E é isso que Davi falou, o Senhor foi quem disse para ele me amaldiçoar. E quem é que pode questionar? Se ele está debaixo de um comando de Deus, olha como Davi via. Então o problema é meu, Zero, não interfira. Abissai, não interfira. Deixa comigo, porque eu sei aonde eu vou encontrar a solução. E aí, a segunda lição. Pode colocar aí. Toda ofensa é uma oportunidade. Repita comigo, toda ofensa é uma oportunidade. Diz assim, depende. Por quê? Porque vai depender de como você vai reagir à ofensa. Ela pode ser uma oportunidade ou você pode perder a oportunidade. Então a maneira como você reage às pedradas, à ofensa, vai determinar qual vai ser o resultado final. Escute, a tendência nossa como ser humano é sempre devolver a ofensa. É sempre revidar a ofensa. Estão falando mal de mim? Eu vou falar também porque fulano não presta. Está falando mal de mim? Mas ela que não presta, não vale nada. Sabe por quê? Porque eu já vi ela fazendo isso. E aí, a gente entra nessa vibe de revidar a ofensa. A gente entra nessa de revidar a ofensa. Mas olha o que diz. Pode colocar aí para mim, mídia. Provérbio 26, versículo 4. Provérbio 26, 4. Provérbios 26, 4. Aprenda isso. Não responda ao tolo com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Só tolo que joga pedras em sábios. Agora, quando o sábio devolve as pedradas, o texto está dizendo que ele se torna igual ao tolo. Ele se iguala ao tolo. Então, toda vez que você devolve a ofensa, você está se posicionando da mesma forma que o ofensor. E não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor não te chamou para amaldiçoar, mas para abençoar.
Abençoai o que vos amaldiçoam. Sabe o que significa isso? Não devolva as pedradas no mesmo nível que te atiraram. Estão falando mal de você, fale bem. Porque fazendo isso amontoará as brasas sobre a cabeça deles. Vai fazer a cabeça dele pegar fogo. Entende? Então não entra no nível. Aproveita, veja a ofensa como uma oportunidade. Por quê? Porque o que define o seu posicionamento diante de uma ofensa é o seu olhar. Diga o olhar. O seu olhar vai definir as suas decisões. A maneira como você olha para a ofensa, você vai se posicionar e reagir, ou de forma sábia, ou de forma tola. De forma sábia, se você não devolver as pedradas. De forma tola, se você revidar as pedradas, ou revidar a ofensa. Entenda, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 22 em diante: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Davi, no entanto, decidiu não matar Simei. Ele disse que Simei era um parente de Saul e que o Senhor o mandou amaldiçoá-lo. E Davi acreditava que o Senhor poderia ver que ele havia sido injustiçado e o abençoar. Olha como Davi olha o olhar de Davi. Ele não vê como uma ofensa, mas ele vê como uma oportunidade dele receber uma bênção do Senhor. Entende? Quem sabe, deixa ele me amaldiçoar, porque quem sabe o Senhor olha e veja que eu não estou revidando as pedradas, eu não estou devolvendo. Quem sabe o Senhor olha para mim e vê que eu estou sendo injustiçado, e Ele, como justo juiz, julgue a minha causa e transforme a maldição que Ele está liberando sobre a minha vida em bênção. Alô? É o olhar, a maneira como você olha e como você se posiciona diante da ofensa, que determinará o que você vai receber dos céus. O grande problema, sabe qual é? Posso falar? Liberdade aqui, pastor? Tenho liberdade? Depois o pastor Silvio conserta. Deixa eu falar, sabe qual é o grande problema? O problema é que a gente fica preocupado com a reação das pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente se move mais preocupado em causar uma boa impressão em quem está perto da gente, do que causar uma boa impressão nos céus. Davi não tinha preocupação em impressionar os homens. Davi sempre teve preocupação em chamar a atenção dos céus. Jesus nunca fez nada para impressionar os homens. Jesus sempre fez tudo com a intenção de agradar o Pai. Então, quando a gente anda e nos movemos pela cultura da terra, a gente sempre vai se mover pensando em agradar, ou se vou desagradar as pessoas que estão ao meu redor. Se eu não revidar, o que vão dizer de mim? Somente os homens, né? Tem essa coisa de, opa, eu sou um homem, não levo desaforo para casa. Então, se eu não agir, o que vão pensar de mim? O que minha mulher vai pensar de mim? Eu sou um banana. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão, você não tem que se preocupar com sua mulher vai pensar de você ou não. Você tem que se preocupar com o que Deus vai pensar de você ou não. O que os céus estão pensando a teu respeito. Como os céus estão vendo. A maneira como você está tratando sua esposa, seus filhos, o seu esposo. É isso. Porque existem pessoas, eu ouvi uma história uma vez, me permita ilustrar isso para você entender. Um dia, uma criancinha de 2 aninhos, 3 aninhos, 5 aninhos, chegou no pastor no final do culto, falou: pastor,
deixa eu te fazer um pedido. Falou, pois não, você quer? Pede. Pensou, ele vai pedir um pirulito da cantina, uma coisinha, uma coca. Ele falou, o senhor deixa nós vir morar na igreja? Ele falou, como assim? Você tem sua casa, a casa do papai, da mamãe. Não, mas eu quero vir morar na igreja, deixa eu morar na igreja. Ele falou, mas por que você quer vir morar na igreja? Fala para o pastor, por quê? Você gosta da igreja? Muito, gosto muito da igreja. É da escolinha? Também. Mas sua casa também é confortável, é boa. Mas por que você quer vir morar na igreja? Sabe por quê, pastor? Porque aqui na igreja o papai é muito bonzinho comigo, com a mamãe. Ele dá risada para todo mundo. Ele brinca com todo mundo. Mas em casa ele só me bate. Ele só bate na mamãe, ele bate no meu cachorro, ele bate em todo mundo. Então eu queria vir morar na igreja. Está entendendo? Nós não podemos nos mover para impressionar homens, mas importa agradar a Deus do que aos homens. Qual é a leitura que os céus está fazendo ao nosso respeito? Qual a leitura? Como os olhos do Senhor te vê? Como? O que diz, ou quem diz se eu sou pastor ou não? Quem pode dizer se eu sou um homem de Deus ou não? Não são vocês que talvez vão ouvir uma palavra aqui, mas não convivem comigo no meu dia a dia. Só quem pode dar testemunho de quem realmente eu sou, se eu sou homem de Deus ou não, é meu filho que cresceu comigo, meu sobrinho batera aqui, que me conhece há mais de 37 anos, né? Já estava chegando nos 40 aí já. 44. Eu nunca imaginei ter sobrinho de 44 anos. Ele, minha esposa, que não está aqui, nunca deixou de me acompanhar. Da outra vez esteve aqui, mas hoje, infelizmente, nós estamos cuidando da minha sogra, porque meu cunhado, que morava com ela e com a esposa dele e minha sobrinha, cuidavam dela, mas está morando no exterior hoje, está morando na Bélgica. E nós então voltamos para cuidar da minha sogra. E hoje a glicemia dela estava batendo 400. Ela falou, eu vou ficar aqui para cuidar da mãe. Vai lá, manda saudação para a igreja. Então quem determina, quem diz quem você é quem convive com você. Então nós precisamos entender que evangelho, deixa eu te falar uma coisa, Santo Agostinho, do 3º século, falou uma frase muito interessante, que precisa permear a nossa vida. Ele disse assim, pregue sempre o evangelho. Se precisar, use palavras. Evangelho não se prega com discurso, se prega com posicionamento, com dependência dos céus, com dependência do Senhor. E Davi entendia muito bem isso. Mas vamos para a terceira lição que eu aprendo desse texto. Coloque aí. Não pare a sua caminhada por causa das pedradas. Olhe para quem está do teu lado e diga isso. Nunca pare sua caminhada por causa das pedradas. É interessante que muita gente que às vezes volta para o Senhor Jesus lá na atitude, eu acredito que aqui não é diferente, em outras igrejas, e há muita gente que está fora da igreja. Há 2 semanas atrás, ou a semana passada, nós fomos conhecer uma família, eu e minha esposa, e mais ou menos 8 pessoas dentro daquela família. E ontem nós iniciamos uma célula dentro daquela casa com aquela família. E a maioria deles estavam afastados.
E é interessante quando você conversa com todo mundo que está afastado, se você perguntar, você parou de estar na igreja, você saiu da igreja porque se decepcionou com Deus? Não. Pelo contrário, eu só tenho gratidão. Mas se você tem gratidão a Deus, por que você saiu da igreja? Por causa das pessoas. Por causa do líder. Por causa do pastor. Por causa do irmão. Por causa daquela irmã. Por causa daquele diácono. Por causa daquele intercessor. Existe sempre alguém que é a causa de alguém não estar caminhando com Cristo. E por que isso ocorre? Porque toda vez que a gente para tentar entender de onde está vindo as pedradas, a gente para a nossa caminhada e a nossa marcha. Sabe qual é a intenção do inimigo? Usar as pedradas para parar a sua marcha. Usar as pedradas para te afetar, para te ofender. Porque ele sabe que uma vez você magoado, uma vez você chateado, você vai ter um álibi, você vai ter um pretexto, você vai ter um argumento para não estar mais na presença. E a pior decisão que alguém pode tomar é sair da presença. Eu não conheço ninguém que saiu da presença que está feliz. Não adianta, nada pode preencher o espaço, a lacuna que é preenchida pela presença e pelo Espírito Santo. Mas o problema é que a gente para a caminhada para tentar administrar as pedradas. Não pare a tua caminhada tentando administrar pedradas, ofensas. Não. Está sendo ofendido, está sendo apedrejado. Não pare. Continue sua marcha. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. Seja como Jó, quando alguém disse para ele: meu, amaldiçoa o teu Deus e morra. Você não está vendo que você chegou no fundo do poço? Para mim é uma das expressões mais significantes da Bíblia. Quando Jó se levanta e diz: não, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e mesmo que seja consumida a minha carne, na minha pele, eu verei a Deus com os meus próprios olhos e não outro. Não pare a sua caminhada por causa das pedradas. Olha o que diz o versículo 13 e 14. Assim Davi e seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. Ou seja, as pedradas não paralisou a marcha. Sabe o que paralisa a marcha da igreja? Às vezes um líder, às vezes um pastor tem que parar para ficar administrando pedrada. Quem está em crise com as pedradas: pastor, eu acho que eu vou parar de vir para essa igreja. Por quê? Porque eu não suporto mais. Esse tempo atrás aí, alguém me procurou e falou: sabe o que é, bispo? Eu não consigo mais ficar na igreja, porque tem pessoas que passam por mim, não falam comigo. Tem pessoas que sentam, às vezes, cumprimenta todo mundo na roda e não me cumprimenta. E eu não consigo ficar em um ambiente assim. Falei: então vai para o céu, pede para morrer. Meu irmão, está na terra e não quer passar por essas coisas, pede para Deus te levar. Pede para Deus levar. Então, às vezes a marcha da igreja
tem sido retardada por causa de quem está tentando administrar pedrada. Davi está indo na direção do seu propósito. O cara não parou, o cara foi acompanhando em cima de um morrinho e jogando pedra, e jogando terra. Talvez tinha que ficar defendendo, talvez alguém com um escudo ficou do lado de Davi só. Mas Davi não parou, Davi continuou. Falei, eu sei aonde eu quero chegar. Eu tenho um destino e ninguém vai parar minha caminhada, porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei aonde Deus vai me levar. Eu preciso chegar em Jerusalém e ninguém vai me parar a minha caminhada. Então quem estava com Davi também não parou a caminhada. Você não pode andar nos passos da pedrada. Você tem que andar nos passos do teu líder. O teu líder está marchando, então marche. Ele está avançando, avance. Ele está correndo, corra. Porque existe um lugar de descanso para o povo de Deus. Existe um lugar de descanso. E eles chegaram no lugar de descanso. E eu finalizo com o último tópico. Coloca aí. O perdão é o remédio. O que é o remédio? O que é o remédio? Melhor remédio é o perdão. Então, com pedradas, você não vai se defender das pedradas e devolvendo as pedradas, revidando as pedradas. Você vai superar as pedradas através do perdão. Olha o que Deus diz em 2 Samuel, capítulo 29. É isso? Não. 1 Samuel, vamos ver. Desculpa, filhos, desculpa. Eu só me equivoquei aqui na referência. Vamos lá, vamos lá. É que eu estava tão focado aqui no livro de 2 Samuel. Também, né? A verdade é que mais tarde, 2 Samuel 19, 2 Samuel 19, é isso. Me desculpe. Está comigo aí? Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 19, versículo 18. Ou melhor, é isso. 18 ao 23, 2 Samuel 19. Está comigo aí? 2 Samuel 19, versículo 18. E atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer com que o que o rei desejasse. Simei, quem é que aparece? Filho de Gera. Quem é Simei, filho de Gera? O mesmo que apedrejou Davi pelo caminho. Simei atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abissai, filho de Zeruia, de novo, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor. Ele deve ser morto. Por quê? Porque a lei dizia isso. A lei dizia que qualquer um que ofendesse o rei deveria ser morto. E aí o rei novamente responde. Davi respondeu: o que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia?
Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei, sob juramento: você não será morto. Ele tinha legalidade, ele tinha um respaldo da lei. Porque a lei dizia isso: qualquer ofensa contra uma autoridade era suscetível à morte, à decapitação. Mas Davi, em vez de se vingar, ele decide perdoar. Em vez de você querer se vingar, decida perdoar. Decida liberar perdão. Decida pedir perdão. Ah, mas não sou eu o ofensor. Não importa. O que importa para Deus é qual a intenção do teu coração. Você quer estar ok com os céus? Quer estar ok com os céus? Para estar ok com os céus, você precisa perder a razão. O grande problema que tem paralisado as pessoas e impedido de viver o propósito de Deus é porque elas têm abrido mão do perdão para abraçar a razão. Com Deus, você tem duas opções para caminhar com Deus: ou ter razão ou ser feliz. E aí você decide o que você quer. Se você decidir viver no perdão, com certeza você vai ter que perder a razão. É por isso que o apóstolo Paulo, eu quero que você vai ficando em pé, nos dá o seguinte conselho, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma humana, e como homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu a Jesus o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É sobre isso que os céus querem te comunicar hoje. Saia do orgulho. Saia do trono do orgulho. Saia do trono da soberba. Entra no trono, senta no trono da humilhação. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Perca a razão, mas ganhe a admiração dos céus. Depois disso, depois do perdão, o reino de Davi só prosperou. Davi foi o maior rei que Israel já teve. O maior rei que já passou naquela terra. Ainda hoje, a memória de Davi é celebrada. Eu tive já o privilégio de ir 2 vezes a Israel. E um dos lugares mais visitados é chamada Cidade de Davi, que está lá dentro da cidade velha de Jerusalém. Está lá o túmulo dele. E quando você chega, existe uma inscrição dourada na porta: Cidade do Rei Davi.